Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre rede de display e inicialmente eu vou contextualizar ali onde os anúncios podem aparecer. Vou mostrar um exemplo só para ficar mais claro, mas depois disso vai ficar mais comum quando vocês verem esse tipo de anúncio e já identificarem que veio da rede de display. Eu vou mostrar um ponto principal ali dentro da rede de display, que são as segmentações de público, né? Que diferentemente da rede de pesquisa, a rede de display a gente tem que dar alguns indicadores de público, seria de comportamento, de local, de interesses. A gente até consegue usar palavras-chave na rede de display, mas geralmente a gente foca muito mais na questão dos públicos-alvos do que necessariamente em palavras-chave, né? Palavras-chave a gente geralmente deixa para a rede de pesquisa. Fica bem mais fácil, mais tranquilo e também é uma maneira diferente da gente atingir um público potencial, né? Que a gente já, de uma certa forma, já demonstrou interesse pelo nosso produto, ou um público que pode vir a mostrar interesse, ou até se a gente precisa ganhar visibilidade em determinado local, né? Geralmente, quando são campanhas de reconhecimento, hoje em dia a gente usa mais a meta, não é uma regra, tá? Mas é geralmente o que eu vejo muito no mercado. Mas dentro da rede de display, a gente também faz esse trabalho, né? Então, seriam esses três pilares, né? A gente impactar novamente as pessoas que já entraram no nosso site, que é o velho e querido remarketing, né? Já deve ter ouvido falar dele há algum tempo. E até para contextualizar para quem não sabe, o remarketing é aquele processo. Sabe quando você entra num site, você deu uma olhada em um produto, um serviço específico, e aí depois você está navegando em outros sites, vendo outras coisas, e de repente você vê uma imagem daquela empresa que você havia entrado no site ou num aplicativo que você usa, que a gente chama de freemium, né, que é um aplicativo gratuito, mas que tem anúncios, ou no YouTube também, você vê ali um banner, né, que seria uma imagem ali, ou embaixo, ou aqui no canto, no nosso canto direito, daquela empresa, falando daquele serviço especificamente, ou até um vídeo, né, porque a gente também consegue configurar, né, vídeos na campanha da rede de display. Então esse é o processo de remarketing, né? Quando a gente, quando aquela empresa em que a gente visitou o site mostra anúncios pra gente em outros locais que a gente está visitando, não necessariamente quando a gente está pesquisando sobre o produto ou serviço que a gente já havia pesquisado ou demonstrou interesse, tá? A questão dos interesses que eu estava falando, né, que seria o outro pilar das campanhas da rede de display, é muito mais quando a gente está querendo atrair um público que a gente entende ali através de pesquisas, né, de ICP ou de comportamentos de públicos, né, que também está dentro de ICP, que seria, o ICP seria o que a gente chamam de persona também, né? Seria a personificação no sentido figurado, claro, de um cliente ideal, né? Em vez da gente ter você pode ter várias personas, mas às vezes, em vez da gente deixar as informações muito soltas, a gente cria ali, né, um personagem com as características do que seria um cliente ideal pra gente. E aí, através disso, a gente identifica, por exemplo, que eu, no meu caso, que trabalho com gestão de campanhas e consultoria de marketing, eu identifico que o meu ICP seriam pequenas empresas, né, e empresários que gerenciam as próprias campanhas e têm uma necessidade de se aprofundar mais no aprendizado da ferramenta, tanto para poder contratar um freelancer, às vezes para dar uma auditoria na conta dele e ele saber o que pedir e acompanhar o serviço dessa pessoa, tanto quanto ele mesmo fazer a gestão das campanhas dele, tá dentro das atualizações da plataforma. Eu faço muito isso hoje em dia, né? Atendo pequenos empresários e até os profissionais que trabalham com Google Ads e Meta também, mais pra gente passar um pente fino na conta e dar uma olhada. São pessoas que estão acima dos 30 anos, né? São pessoas que têm uma experiência profissional, né? Um pouco mais, uma carreira profissional um pouco mais longa, né? Em contrapartida a outros. Enfim, tem outras questões. São pessoas que gostam muito de tecnologia, gostam muito de notícias. E dentro da rede display eu consigo configurar também para que os meus anúncios sejam exibidos para pessoas que têm interesses baseados na minha ICP. E eu também posso deduzir de acordo com o mercado, né? E o último seria quando, por exemplo, eu identifiquei que está tendo uma alta demanda de busca de por profissionais de marketing no Recife. E aí eu nunca anunciei para o Recife, por exemplo. Ou um caso de um cliente, ele vai abrir uma filial nova do restaurante dele em Recife, ou em Salvador, ou em Curitiba. Então eu posso criar uma campanha da rede de display e pulverizar anúncios ali naquela cidade sobre um novo negócio. Igual vocês estão vendo agora, a gente está agora em dezembro, tem um delivery chamado Kita, né? Que ele chegou no Brasil há pouco tempo e aqui na cidade de São Paulo, todo lugar que você entra, você vê anúncios dessa empresa de delivery bombardeando a gente com anúncio e tudo que é lugar. Então essa é uma estratégia de aderência de mercado, né? Porque ele é uma empresa nova oferecendo um serviço que já existe aqui, então ele está disputando ali posicionamento de mercado e também, dentro de tudo isso, ela está trazendo os diferenciais dela, que são as questões de cupom, questões de vantagem, enfim, tudo, porque não adianta só chegar no mercado, né? Você é um dentista numa cidade que tem 20 dentistas e esses 20 atendem muito bem a população local, mas o que vai fazer com que os outros, né, tenham interesse em ir ao seu consultório? É preço? É,
não sei, pode ser questão de horário de atendimento, pode ser o seu nome como profissional, e só isso também não basta, tá? A gente também precisa oferecer outros diferenciais. Enfim, aqui já estou aprofundando em uma outra questão focada em persona, em pesquisa de mercado, mas é bom contextualizar isso para a gente trabalhar a rede de display de uma maneira assertiva. É claro que você pode usar para vários outros motivos, eu trouxe 3 aqui para a gente ter uma ideia, mas você pode usar outros para outras finalidades. O importante é entender para que serve, para onde a gente direciona, como faz e também o básico, como configura o remarketing, que é o principal que a gente usa na rede de display. Beleza? Então vamos lá para o exemplo aqui, ó. Eu vou trazer para vocês, deixa eu só configurar aqui bonitinho. Eu vou trazer um site aqui, letras.terra, e tá vendo esses anúncios aqui, ó? Esses anúncios que aparecem aqui do Canva, por exemplo, aqui embaixo também, ó, aqui é do BB Seguros, deixa eu ver se vai aparecer mais anúncios, isso aqui é da Terra mesmo, vamos entrar aqui em uma música, beleza? Aqui vai mostrar o vídeo da música, aqui o Canva ainda tá nos perseguindo, mas aqui já apareceu o Adobe, já apareceu um Dbet, isso aqui, enfim, né, não quero comentar nada. Vamos entrar em outro, por exemplo, Rock and Roll, né? Aqui não tem anúncio. Vamos para uma música. Vamos entrar aqui em Dire Straits, que eu gosto bastante. Walk of Life. Vamos ver se vai aparecer outros anunciantes aqui pra gente. Ó, já apareceu a Kita que eu disse, tá vendo? Ó, com um cupom de até 200 reais de cupom. Blá, blá, blá. Canva de novo. Belezinha, por quê? E aí, por que tá aparecendo o Canva para você? Porque a gente tá usando aqui nesse meu navegador, tô fazendo muitas pesquisas com coisas relacionadas a marketing, comunicação. Então, as configurações da plataforma que eles estão usando, provavelmente é o Google Ads, mas pode ser programática também, né? Pode ser a Criteo, pode ser outras plataformas de mídia programática, que um dia eu gravo um vídeo mais sucinto sobre isso, que é uma coisa muito complexa, tá? Não é difícil, mas é um pouco complexo. E aí ele identificou que eu tô pesquisando ativamente no mercado por serviços relacionados a marketing, por exemplo, tecnologia. Então o Canva sabe que é interessante mostrar os anúncios deles para pessoas que estão pesquisando ativamente sobre isso, ou que têm interesse sobre marketing, comunicação, aí atrela isso a design, mesmo eu não tendo procurado nada de design, enfim. Então ele mostra os anúncios para mim de acordo com que as informações que foram coletadas sobre mim na minha navegação na internet, entende? Então ele mostra o anúncio dentro desse contexto, porque nesse navegador aqui, talvez pode ser pelo meu IP também, tá? Essa parte do IP eu não sei dizer se é sim ou não, mas eu uso o Canva, né, para algumas peças que eu crio comumente, então para mim é uma ferramenta que eu já conheço bastante, mas nesse navegador em específico eu nunca usei. Então pode ser que pegue pelo meu IP, pode ser que pegue para entender que eu estou pesquisando produtos e serviços relacionados a marketing, criação, comunicação e afins, e entender o que eu não sou uma pessoa que está querendo contratar, mas alguém que está pesquisando sobre isso e que trabalha com isso. E aí eles estão sendo assertivos mostrando. Acrobat, por exemplo, também. Então aqui são alguns exemplos de como a rede de display aparece. No YouTube geralmente aparece banners assim, né? Às vezes aparece uma imagem aqui do lado direito. Vai depender muito do seu comportamento de navegação, porque o algoritmo, né, da plataforma, que geralmente está falando de Google Ads, é onde ele vai identificar qual vai ser a melhor posição que aquele anúncio vai aparecer, e de uma certa forma a gente também paga mais ou menos por a posição que o anúncio aparece também, tá? Isso aí também é um outro detalhe. Eu vou criar um material sobre a rede de display explicando sobre isso, eu ainda não fiz, porque tá próximo do Natal, então tá muito corrido aqui pra mim algumas coisas, questões de clientes, algumas campanhas que tem que subir agora antes do Natal e do Réveillon, mas eu garanto que Bom, eu vou gravar mais pra frente, assim que eu colocar eu fixo um comentário com o material da rede display igual eu fiz da rede de pesquisa. Então vamos lá para o Google Ads, né? Beleza, estamos aqui no Google Ads, então nós vamos trabalhar a criação da campanha, mas antes de criar a campanha, é o que eu sempre explico, a gente precisa entender qual é a finalidade que a gente vai criar essa campanha, não é só chegar e criar de qualquer jeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente faz um remarketing, que é uma coisa super prática e sucinta, e mostrar que antes de eu trabalhar aqui dentro, lembra que na aula anterior, nós viemos aqui em central de dados e nós configuramos aqui o Google Analytics, né? A gente fez a integração do Google Analytics do site do meu, a gente fez a instalação. Se você não assistiu, vê a outra aula, que é bem importante entender esse processo. Nós criamos o Google Analytics, instalamos no site, vinculamos ele ao Google Ads, e agora, por que a gente fez isso, né? Agora a gente vai para a parte que é mais importante, que é a criação dos públicos, tá? Ó, aqui no Google Analytics, ó, lembra que eu criei o site do meu cliente, ó, ele já tem 22 usuários ativos, 84 contagens de eventos. Na aula anterior eu expliquei um pouquinho sobre o que são os eventos, mas hoje aqui a gente quer saber de públicos-alvos de remarketing. Ó, para criar é muito simples, o Google Analytics tem que estar configurado, bonitinho, certinho, né? Lembre-se disso. A gente vem aqui em administrador. Aqui, ó, nós vamos descer um pouquinho em públicos-alvo. Você também pode achar essas mesmas opções aqui do lado, tá? Mas eu acho aqui muito mais prático. E aqui em públicos-alvo, geralmente a gente vai ter já alguns que a própria ferramenta cria. Esse de todos os usuários é um público padrão. São todas as pessoas que visitaram o site nesse período aqui, tá vendo?
Ó, a gente pode colocar, por exemplo, este mês. Ele não vai mudar muito porque a gente fez a instalação esse mês, né? Então tem poucas pessoas. Mas aqui ele tem 25, né? E menos de 100 que seriam compradores, porque ele identifica que deve ter algum tipo de transação dentro do site. Nem sempre tem, mas bom, o Analytics traz isso aqui por padrão quando ele identifica que tem alguma possibilidade. Mas para criar o remarketing, a gente vem aqui em novo público. Ó, todos os usuários também servem como remarketing, tá? Ele também é um público de remarketing. 25 usuários é muito pouco, tá muito pouco, é redundante, é pouco, pouquíssimo. A gente tem que ter no mínimo 1000 para a gente ter um remarketing muito efetivo aqui. Mas com 500 eu acredito que o Google já consiga fazer um espelhamento para criar um público semelhante e tal, né? Aqui, ó, ele já traz algumas sugestões, né, para nós, ó, de usuários inativos por 7 dias. Por exemplo, a pessoa entrou no seu site hoje, dia 16 que eu tô gravando. Aí na próxima semana, se essa pessoa não voltou no seu site, você pode ter uma campanha específica só para mostrar anúncios de display para pessoas que visitaram, mas não voltaram. Então, também é um remarketing. Só que aí você usa uma comunicação para chamar a atenção dessa pessoa para ela voltar, com alguma oferta, algum cupom de desconto. Ou você pode até fazer uma brincadeira, falou: "Ei, Psyu, lembra de mim?" Ou "Oi, sumido, tudo bom? Não perca as ofertas do nosso site de Natal, até 50% de desconto com cupom X." Entende? Mais ou menos isso você pode fazer essa brincadeira, né? Mas aqui, ó, em geral, geralmente geral, ficou, né? Ficou meio redundante, mas tudo bem. Ele já traz aqui por padrão alguns usuários que a gente usa muito. E esse aqui é o principal, usuários ativos recentemente, que seria aquele de All Users. Mas lá ele tá pegando todos os usuários de uma janela tipo infinita, né? Aqui, ó, a gente consegue definir, ó, usuários ativos recentemente. A gente pode colocar aqui usuários ativos 7 dias, que seriam as pessoas que estiveram ativamente nos nossos últimos 7 dias. Você muda aqui para 7. Aqui, ó, User Engagement, que aqui o engajamento ele identifica quando a pessoa entra no site e faz alguma ação. Ela scrollar isso aqui, né? Subir, descer, eu não vou conseguir subir e descer aqui, porque ele não me permite o scroll. Mas clicou em alguma coisa, visitou outras páginas, então ele identifica isso como engajamento, uma pessoa que entrou e saiu, né? Então aqui a gente já tem um critério com mais qualificação para a gente poder ter esse usuário, né? Aí aqui você clicar em modificar condições, ó, ele vai te trazer outras informações, você pode adicionar mais parâmetros, né? Ó, eu quero os usuários que engajaram, mas ele tem que ter uma contagem X de eventos, né? Ou você pode colocar outro grupo aqui, eu quero usuários engajados nos últimos 7 dias, que vieram, por exemplo, deixa eu pensar, deixa eu ver, geografia, você pode pegar de uma cidade específica, né? E aí você coloca aqui, por exemplo, São Paulo. Vou dar esse exemplo aqui, né? Tá, eu tenho que selecionar um que tá na lista suspensa, boa. Ó, tá vendo? Ele aqui ele já traz as localidades, os CEPs, os locais das pessoas que visitaram o meu site. Então eu posso pegar, só quero usuários engajados nos últimos 7 dias que vieram de São Paulo, capital. Né? Ou de Mauá, ou Santo André, ou Ashburn, na Virgínia. Pegou os Estados Unidos. Ou de Nova York, ou de Porto Velho. Se eu não quero nada nem ninguém, só quero usuários dos últimos 7 dias, se eu não quero nenhum critério, eu só removo aqui, coloco os usuários dos últimos 7 dias, não tem critério nenhum, não preciso escrever nada. Se tivesse critério, 7 dias, de São Paulo, capital, por exemplo. Se tivesse, né, se o público fosse criado com critérios de local. Mas você viu que tem outras opções lá que a gente também pode colocar, né? Só passando aqui novamente, para não ficar uma explicação muito rasa, né? Aqui a gente tem de eventos específicos, por exemplo, aqui ó, a gente tem aqui ó, por exemplo, clique. Geralmente quando eu faço para os meus clientes, eu crio um evento de clique no botão do WhatsApp, por exemplo, porque às vezes eu quero fazer remarketing só para essas pessoas, porque quando a gente trabalha com clique pro WhatsApp dentro do Google Ads, a gente tem uma taxa de perda grande, né? Sempre vai ter, que você vai falar pro seu cliente, igual o exemplo que eu dei em outras aulas. Cliente, esse mês nós tivemos 100 cliques no botão do WhatsApp através de campanhas de Google Ads. O cliente fala, não, só tive 60. Aí você perdeu 40. Então, eu preciso fazer um remarketing, é interessante, não é obrigatório, para que eu reimpacte essas pessoas novamente e tente recuperar isso. Só que a gente hoje tem ferramentas que a gente consegue ter uma visão melhor sobre isso. Eu sempre falo do Tintim, é uma ferramenta muito boa, não tenho nada com Tintim, não ganho nada, não sou patrocinado, só tô dando uma solução, né? Porque às vezes você já quer sanar esse problema de uma vez. O Tintim tem um custo, é mais de R$200 por conta, mas entre em contato com eles, converse com ele, é Tintim com N, tá? Não é com M, é com N de navio. E eles podem ajudar nesse processo para quem trabalha com campanhas de WhatsApp, tá? Eu não tô trabalhando com Tintim atualmente. As contas dos meus clientes estão muito bem tagueadas, então a gente tem uma taxa de perda bem baixa, assim, sabe? Mas foi um trabalho que demorou muito tempo para que seja feito. Mas voltando aqui, então você pode também colocar os últimos usuários, aí você pode adicionar outros elementos, né? Por hora, origem de tráfego, por exemplo. Você pode colocar por qual campanha, por qual consulta, qual pesquisa que a pessoa fez, que levou ela a ver um anúncio seu e clicar. Então a gente tem aqui, ó, mídia de sessão, por exemplo, meio da sessão.
Aí você pode colocar, ó, aí ele vai colocar aqui, ó, se é orgânico, se é referência, se é não setado. Aqui não tem CPC, porque a gente não tá tendo tráfego de campanhas pagas no Google, então, e nem na Meta, então ele não vai ter esse CPC aqui. Esse cliente até faz campanhas de mídia paga, mas o nosso foco lá são mensagens para o direct. Então ele não vai aparecer no Google Analytics, porque não tá mandando pro site, né? O que acontece dentro da Meta, fica dentro da Meta, né? A plataforma ela tem o próprio Analytics dela interno. Belezinha, os últimos 7 dias. Salvamos aqui, ele vai aparecer aqui. Beleza, então vamos pro próximo. Aí nós podemos vir aqui, ó, quer ver? Você pode criar um público personalizado, aí você adiciona uma condição, o meu é user, se não me engano, user engagement, deixa eu ver se ele vai pegar. Beleza, pegou. E aí nós vamos definir para, aí você pode colocar usuários últimos 30 dias. Aí ele vai pegar aqui, ele vai te trazer algumas informações, tá? Para você ter uma noção se tá aparecendo ou não, tá bom? Eu acho que aqui tá errado, mas você pode fazer aqui. Aí você tem que saber certinho qual que é o evento ali. Deixa eu pegar aqui, é mais fácil, né? Sessions que começou uma sessão. O S update, ele não tá aqui. Deve estar nas dimensões, mas beleza. Você pode fazer por aqui, ou eu indico que você faça por aqui, tá? Usuários ativos recentes, aí você já coloca aqui usuários ativos, 30 dias, você vê que é mais prático. A gente tem que procurar praticidade hoje, gente. Trabalhar com isso, a gente tem que ver muita coisa durante o dia, então a gente tem que procurar praticidade. Tem gente que vai querer que você faça de formas complexas, formas metódicas. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu prefiro praticidade, tá? Às vezes eu não sei, de verdade, eu abro o chat GPT e pergunto pra ele como eu faço a criação de público-alvo dentro do Google Analytics. Ele vai te trazer um passo a passo. Usa essas coisas no dia a dia, não fica preso. Porque a nossa área tem muita chatice de, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, tem muito engessamento, sabe? Corra disso. É bom às vezes para você ter a base, né? Porque quando a gente tem a base de algo, a gente, tendo aquela base, a gente trabalha do nosso jeito, mas, né, vamos ser práticos, né? Ó, engagement, eu tinha colocado o A errado, os últimos 30 dias, belezinha, ele vai aparecer aqui. Aí é bom também criar um dos últimos 14 dias. Eu só vou dar mais um exemplo aqui. Você pode fazer 7, 14, 30, 90, 360 dias, né? Usuários ativos, 14 dias. Salva aqui, eles estão aqui, belezinha. Estão criados, né? Criados, beleza, tranquilo. Agora a gente vem para o Google Ads e aí a gente vai... Como é que a gente faz para adicionar esse público nas nossas campanhas? A gente tem que vir aqui em ferramentas, biblioteca compartilhada, gerenciador de públicos-alvo. Aqui em gerenciador de públicos-alvo, ele vai trazer para a gente os públicos que o Google já criou através da tag dele e também um que ele consegue puxar da nossa vinculação do Analytics de A4, né, que é aquela ferramenta que nós estávamos. Ó, você vê que aqui ele vai mostrando o volume de público e quais são os canais do Google que a gente pode usar a segmentação. Como são listas novas e o site não tem um fluxo alto de usuários, então a gente não vai ter muitas informações aqui porque é recente, mas geralmente você pode ver... ele vai te dizer aqui, ó, para usar público-alvo na rede de pesquisa, ó, a gente não tem nenhum público qualificado. No YouTube, menos de 1000. A gente tem que ter no mínimo 1000, tá? Para ter um resultado efetivo, tá bom? Rede display, menos de 1000. E tem um aqui que é incompatível, que é esse de audiências. Aqui, ó, Gmail, menos de 1000 também. Mas aqui ele vai mostrar números e você vai ver que são números diferentes uns dos outros. Alguns vão ter números iguais. Geralmente, YouTube e display, eles têm números parecidos de público, porque tem públicos que a gente consegue segmentar por tipo de campanha. Em pesquisa a gente não usa mais segmentação, tá? Já teve uma época que o Google incentivou fortemente a gente usar uma coisa chamada RLSA, né? Que era listas de remarketing, né? Que é isso aqui que eu tô mostrando. Em campanhas de pesquisa funcionava bem, mas eu acredito que na minha cabeça isso não era desnecessário, era melhor investir em display com uma foco em conversão. Acho que o Google também entendeu isso. Mas enfim, não da forma que eu tô falando, quem sou eu, né? Mas, enfim, pra quem trabalha com isso há um tempo também não fez muito sentido, mas enfim, o Google sempre vai lançar coisa nova, vai testar, se não funcionar eles vão cortar e a gente tem que se adaptar. Eles não estão muito preocupados com isso não. Eu tô falando aqui dos públicos que a gente precisa pegar, né? Então a gente pode vir aqui, ó, segmento seus dados, público-alvo, segmento personalizado, combinado, que são outros tipos de público que a gente pode criar, tá? Ó, por exemplo, segmentos personalizados, né? Aqui a gente pode criar um segmento personalizado, tá vendo? Aí você dá um nome aqui, ó. Pessoas com qualquer um desses interesses ou intenções de compra, aí você pode colocar aqui, por exemplo, interesses de compra, ou pessoas que pesquisaram qualquer um desses termos no Google. Eu gosto de usar esse aqui, que é por palavra-chave. Aí eu coloco aqui público, palavras-chave. Aí eu coloco aqui, lembra que o meu cliente tinha uma assistência técnica, eu coloco aqui, trocar bateria, MacBook, conserto, MacBook, conserto de geladeira não, reparo, MacBook.
Facebook, enfim. Aí você vai colocando aqui as palavras-chave que você usa na rede de pesquisa ou outras que você identificou que sejam interessantes. Ele vai te dar mais ou menos uma média de impressões semanais, tá? Ele só tá especulando, né? Isso aqui depende de diversos fatores. Aí ele vai te dar mais ou menos umas informações do tipo de público, né? Que ele não tá mostrando, porque ele tá em análise ainda, né? São palavras-chave que tem. Eu já expliquei, né? Que esse segmento, o Google tem políticas severas, então muitas coisas a gente não vai conseguir ver. Status parental, enfim, ele vai trazer algumas informações que a gente depois pode usar para otimizar outras campanhas além dessa também, né? Na rede de pesquisa, principalmente, se for seu carro-chefe. Aí, se você fez o processo, colocou as palavras-chave, tu vem aqui, salva, bonitinho. Aqui em públicos-alvo, vai ser muito relacionado àquele processo que a gente colocou aqui. A gente pode fazer uma combinação de público, né? Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu primeiro puxar as informações ali atrás. Aí depois eu volto nessa aba. Segmentos combinados é muito semelhante a essa. A gente vai fazer uma combinação de públicos-alvo, né? Aqui, ó. Aqui a gente pode pegar as informações aqui, por exemplo, ó. Que eu tava falando, né? Ó, quem são eles? Informações demográficas, estado parental, estado civil, ensino, status de proprietário ou emprego. Quais são os interesses e hábitos dessas pessoas? Lembra que eu falei se a gente conhecer a persona e criar uma persona? Essa pessoa, no meu caso, são empresários que gostam muito de esportes radicais. Então eu posso procurar aqui. Eu posso até escrever aqui isso, né? Por exemplo, beleza e bem-estar, casa de jardim, condicionamento físico e esportes, por exemplo. Aí aqui, aficionados por esporte, saúde consciente e condicionamento físico. Então eu posso colocar isso aqui mais ou menos, né? Aqui, o que eles pesquisam, ativam o planejamento. Aí aqui a gente chama de usuários do mercado, né? Então aqui, ó, no mercado, a gente fala no mercado, não mercado estabelecimento que vende produtos, né? Mas enfim, mercado de atuação, ramo de atuação, né? Seria o mercado, seria o ramo de atuação da empresa, né? Do profissional. Aqui, as pessoas estão pesquisando ativamente no Google, em outros lugares que o Google consegue identificar, acessórios de instrumentos musicais, aparelhos eletrônicos. Então, eu sei que a minha persona gosta muito de instrumentos musicais. Então, eu posso colocar aqui. Olha, eles também têm interesse sobre. Deixa eu ver, eles estão pesquisando ativamente sobre questões de mídia e entretenimento. A gente pode seguir aqui. Eu sei que eles gostam muito de jogos de tabuleiro, por exemplo. Então, você vai ver, eu vou criando segmentações baseadas na minha pesquisa de persona. O ChatGPT pode te ajudar muito a fazer isso também. Você pode fazer pesquisas internas através de campanhas de e-mail marketing. Você pode ver o Google Analytics, ele traz essas informações. Quando eu não tenho autorização para mostrar outros analytics de outros clientes, mas quando esse daqui já tiver com informações a mais, eu mostro em uma outra aula, que eu vou trazer alguns macetes, aí eu mostro onde é que a gente vê as informações de interesses das pessoas que visitam o site, tá bom? Que dá pra gente saber isso pelo Analytics também. Enfim, a gente vai montando aqui de acordo com as informações que a gente tem do público-alvo ou da nossa persona, tá? Qual que é a diferença? O público-alvo é uma coisa mais ampla, né? São homens e mulheres de tanto a tantos anos que têm interesses X, Y e Z. E a persona é uma pessoa. É o Joãozinho de 35 anos que almeja gerenciar o próprio negócio, ou quando é um profissional de marketing, uma pessoa que deseja fazer uma transição de carreira para ser um head de marketing, com foco em performance. Ele gosta muito de esportes radicais, é uma pessoa que gosta muito de jogos de tabuleiro, nos momentos de lazer, enfim. Então a gente constrói essa pessoa, né? E aí depois com essas informações a gente vai montando aqui públicos-alvo. E até para comunicação também de marketing, né? Para você criar campanhas e tudo mais. Aqui, ó, criar. Aí tem que dar um nome. Combinação de públicos. Beleza? Mas e aí, cadê aqueles públicos lá que a gente criou no Google Analytics? Ó? Esses insights de dados. Aqui é quando a gente já tem informações na conta. Aqui, acessar a central de dados. Espera mais. Eu preciso? Não, beleza. Seu segmento de dados, a gente vai clicar aqui, ó, tá vendo? Ó? Perdão, eu tinha falado que era aqui, mas é aqui, ó. Seu segmento de dados, mais Google Analytics. Aqui, ó. Aí a gente vai pesquisar a conta vinculada. E aí, ó, continuar. Espera ele carregar. Você viu que a gente pode criar de duas formas, né? A gente pode pegar os públicos que já estão criados ou criar um público novo, né? Aí a gente pode vir aqui e fazer aquele mesmo processo que a gente fez. Ó, você vê que tem várias informações. Esse preditivo aqui é bem legal, porque ele mesmo já cria pra gente alguns públicos. É só apertar 2, 3 botões e ele já traz pra gente aqui. Ele já acaba trazendo pra gente aquelas informações. Deixa eu ver, cara, porque mudou. Antes a gente conseguia puxar por ali. Vamos ver se é aqui em públicos-alvo. Não. É engraçado, tem coisas aqui que mudam. Vamos acessar a central de dados. Vamos vir aqui em Google Analytics. Iniciar. Aqui eu já pedi para ele importar os públicos-alvo do Google Analytics. Então, provavelmente, aqui ele explica pra gente o que seriam os públicos de remarketing. Tá? Então, provavelmente, ele vai puxar isso ainda. Ele ainda não está mostrando para nós, mas deveria estar mostrando aqui no gerenciador de públicos-alvo aqueles públicos que eu criei agora. Pode ser que ele leve um tempinho, tá?
Infelizmente, ele não é assim, criou, ele já puxa aqui, tá bom? Então a gente tem que esperar um pouquinho, ó, que ele tá dizendo que eu não tenho públicos, mas eu tenho públicos, né? Procurar públicos de palavra-chave, foi que a gente criar os seus dados, né? Aqui tá vendo, ó, visitantes do site. Aí só tá mostrando os que já existiam, né? Bom, mas depois ele vai mostrar aqui os nossos públicos-alvos e a gente consegue, aqueles que a gente criou no Analytics, a gente consegue puxar aqui, mas você viu que também tem a opção, né, de criar, de a gente criar dentro do Google Analytics vinculado, aqui dentro do Google Ads também, tá bom? Então a gente pode fazer das duas formas, dentro do Analytics ou aqui dentro do Google Ads mesmo, puxando do Analytics, ou dentro do Google Ads em segmentos personalizados e segmentos combinados. Tá, vamos lá para a campanha, que eu já falei demais. A gente vai vir aqui na criação de campanha, pode ser aqui ou pode ser nesse botão mágico aqui, ó, que ele vai perguntar o que você quer fazer, tá? A gente quer uma campanha. Eu não vou subir criativos na campanha, tá? Mas geralmente display a gente pode usar tráfego para o site, a gente pode usar leads, a gente pode usar reconhecimento e consideração. Eu vou colocar na condição de que eu quero reconhecimento e consideração, né? Eu quero mostrar para as pessoas que já entraram e para outras pessoas também os meus anúncios e as minhas ofertas, tanto para quem já entrou quanto para quem ainda não me conhece. Então aqui, ó, a gente quer alcançar o máximo de pessoas, ele vai mostrar o máximo de vezes o anúncio para essa pessoa. Aqui a gente pode trabalhar somente com exibições de vídeos, né? Ou inscrições e engajamentos para o YouTube, né? Aqui é quando a gente quer fazer uma campanha de engajamento para o YouTube, igual na Meta que a gente tem campanha para atrair seguidores e tal, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso para o YouTube dentro do Google Ads, né? Mas eu quero alcance. Então conforme você seleciona aqui, ó, ele vai te dar o melhor tipo de campanha. Mas não é rede display, é rede display, né? Por exemplo, para YouTube, eu poderia criar uma campanha de YouTube Ads, né? Diretamente. Mas, beleza, nosso foco é rede display, seleciona rede display, continua aqui. Aí você vê que a gente vem, ele já manda a gente pro gerenciador de públicos, né? Aqui eu vou pegar todo o Brasil, vamos supor que o meu cliente atenda todo o Brasil. Idiomas a gente coloca inglês e coloca espanhol. É uma questão de padrão que a gente faz, tá? Não necessariamente precisa ser assim. Não veiculamos anúncios. Aqui dispositivos é muito importante. Eu geralmente tiro o tablet, tá? Eu não deixo aparecer em tablet. Tablet traz muito tráfego ruim, tá bom? Você pode deixar se você quiser. Você pode colocar quais são os sistemas operacionais, né? Isso aqui geralmente a gente não mexe, quando são campanhas muito, você tem um briefing, né? Você tem ali um relatório, né? De uma solicitação de inserção de campanha, que é o briefing, com informações muito detalhadas para um público muito específico. Então a gente coloca modelo de dispositivo e redes, né? Se é Wi-Fi. Brasil, não sei o que ele está dizendo aqui, deve ser 4G, tá? Que são os tipos de operadora, tá vendo? Se você atende alguma operadora de telefonia, eu atendo a Claro e quero atacar. Atacar é uma palavra muito forte, mas eu quero mostrar anúncios das nossas ofertas para todo mundo que tem TIM. Aqui, ó. Aqui já tem uma estratégia simples, né? De disputa de mercado ali, né? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas não custa nada, é uma ideia. Beleza, vou avançar aqui, não tem mais nada. Aqui eu vou definir, vamos supor que eu vou colocar R$50 por dia, né? Eu tenho isso aqui. Aqui é muito importante, escolher a estratégia de lance. São impressões visíveis, né? Aqui a gente vai pagar a cada 1000 pessoas que eu atingir. Ó, insira o seu lance de CPM. CPM é custo por 1000. A cada 1000 pessoas, eu estou disposto a pagar R$5, né? Então, aí você tem que fazer o cálculo. Tá, então eu vou mostrar os meus anúncios. Aqui ele te dá mais ou menos uma média, né? De VCPM, né? Que é custo por 1000 pessoas que visualizaram seu anúncio. Se você deixar aqui, ele vai te explicar. Custo de impressões visíveis, define o lance com base na frequência de exibição dos anúncios, né? Então ele vai focar em mostrar os anúncios para as pessoas que... Não é só mostrar para 1000 pessoas na minha segmentação e vida que segue. Não, aqui ele vai focar em mostrar para 1000 pessoas que têm a probabilidade de visualizar o teu anúncio. E o que é visualizar o anúncio? Só para dar um exemplo também. Por exemplo, aqui, eu entrei aqui nessa página. Eu nem vi direito esse anúncio aqui. Esse aqui tá visível, então ele tá numa posição onde de fato eu vou parar uma hora pra olhar pra ele. Esse aqui também. Né? Esse aqui já nem tanto, que eu tô rolando, tá vendo? Chega uma hora que ele some. Ele é visível, mas o Google, se não me engano, são 3 segundos que você fica um campo de visão, né? Que tem um anúncio, o Google já identifica como uma visualização daquele anúncio, tá? Se não me engano, são 3 segundos, faz tempo que eu não vejo essa informação. Até depois eu vou fazer um compilado pra gente poder falar sobre isso. Então eu vou colocar R$5. Ah, mas como é que eu sei? Cara, você pode fazer esses cálculos, dá pra pegar o ChatGPT também pra fazer isso. Ah, mas por que você não mostra? Eu já disse, vamos trabalhar de uma maneira prática e rápida, tá? E principalmente ali, colocar IA no dia a dia, porque isso é uma coisa comum, é uma ferramenta comum, tá bom? Aqui ele tá usando CPM visível, eu posso usar outras, eu posso usar pra clique. Ah, não, eu quero ali uma campanha de alcance e reconhecimento, mas eu quero focar em pessoas que clicam nos anúncios.
né? Às vezes você só quer mostrar. É claro que mesmo sendo um anúncio de alcance e reconhecimento, ele vai permitir que a pessoa clique no anúncio e vá para o seu site, tá bom? Das duas maneiras aqui isso vai acontecer. Só que aqui ele pega comportamentos diferentes. Aqui ele pega comportamentos de pessoas que geralmente visualizam aqueles anúncios, né? O foco dele aqui é importante que as pessoas visualizem. E aqui é que as pessoas visualizem, porém, pessoas que têm a probabilidade de clicar no anúncio, tá bom? Eu vou trabalhar com clique, porque eu quero gerar tráfego pro meu site, né? Então, cliques maximizados automaticamente, ou você pode dar um lance manual, tá? Eu deixo maximizar automaticamente, sendo bem honesto, tá bom? Você pode definir um limite de custo por clique, que é aquilo que a gente viu na aula da rede de pesquisa. Eu não vou colocar limite, geralmente no começo eu deixo aberto, porque eu quero que o Google me traga dados com esse orçamento que eu tenho, para eu entender qual é o melhor cenário, se eu preciso aumentar o orçamento, se eu preciso diminuir, aí vou avaliar CTR, que é muito importante aqui em campanhas, todas as campanhas CTR é muito importante, quais foram os criativos que melhor performaram, enfim. Aqui a gente avança, né, que eu escolhi clique. Aqui adicionar a segmentação, né, muito importante, que é aquilo que eu falei, que é o que vai fazer com que a sua campanha da rede de display funcione, né? Então é a segmentação. Aqui é segmentos de público-alvo, informações demográficas, aqui pessoas com base em idade, sexo, estado parental, palavras-chave, que eu já disse, né, que dá para usar. Temas, né, aqui sobre algum assunto específico, quer ver um exemplo? Ó, aqui são pessoas que têm interesse sobre automóveis, e aqui você entra, tem diversos, bicicletas e acessórios, carros. Deixa eu ver se tem computador. Computador. Serviços aqui, ó, mesas, escritórios e computadores? Pode ser que sim, né? Suporte técnico e reparo, perfeito para o meu cliente, posso usar esse, né? Você vê que não tem mais nenhum, deixa eu ver se tem notebooks. Se bem que, no caso, notebooks, para esse meu cliente não é bom, porque meu cliente não atende todos os tipos de notebooks, ele atende um tipo específico de notebook, né? Então é mais fácil trabalhar o remarketing cru, mas eu só tô dando um exemplo de que a gente pode colocar aqui, né? Igual eu tô contextualizando com o exemplo do meu cliente. Meu cliente é um cliente que tem especificidades, então eu não posso colocar qualquer tipo de segmentação. Então o melhor caso para mim desse cliente é o remarketing. Então a gente vem aqui em públicos-alvo, tá vendo? Que a gente tinha colocado aquela hora, placas, importantes, segmente seus dados, como interagiram com a sua empresa. Pô, desculpa. Tá aqui, ó. Como eles interagiram com a sua empresa. Vou fazer uma campanha de remarketing, né? Aqui, combinação personalizada a gente já viu. Isso aqui o próprio Google cria, de usuários que passaram pela tag do Google Ads. E aqui visitantes do site, tá vendo? Ele ainda não trouxe aquelas listas de remarketing que a gente criou, tá? Mas depois elas vão aparecer aqui em visitantes do site, tá bom? Vamos colocar todos os usuários, né? Que o Google já tinha criado anteriormente. Tá certinho, posso concluir. Você pode colocar mais coisas aqui, mas aqui é só remarketing, então eu não vou incluir mais público, tá? Mas aí você pode incluir mais coisas, né? Você pode vir aqui. Eu quero. Isso aqui é o que já está selecionado, mas eu posso vir aqui em procurar. Deixa eu ver, público-alvo combinado, é o público de palavra-chave, também posso incluir. Então, tá vendo? Eu posso fazer uma combinação de públicos que estão dentro de um critério que eu julgo ser remarketing, tá? Se bem que aqui já não entra em remarketing, né? São pessoas que pesquisam palavras-chave, né? São pessoas que já entraram no meu site. Remarketing é isso, é gente que já demonstrou interesse pelo produto ou serviço, né? Entrando no seu site, comprando no seu aplicativo, enfim, isso é remarketing. Se tá fora desse critério, ele não é remarketing. Remarketing, ele vem a partir de quando essa pessoa interagiu com um anúncio seu. E aí você volta a mostrar um anúncio para ela novamente, isso é remarketing. Bom, aqui não vou mexer em nada. Tem muitas outras configurações mais densas dentro da rede de display, tá? Mas eu não vou adentrar elas porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, porque tem muita coisa. Tem negativação de canais, mas é bom que a gente tem mais assunto para falar mais para frente. Hoje o foco é a criação da campanha. Aqui você vai colocar a URL, né? URL, site do meu cliente. Aqui ele está dizendo provavelmente que tem que ter o protocolo HTTPS, nome da empresa. Vamos colocar assim mesmo. Escrevi tudo errado. Tudo bem, não tem problema. Eu não tenho os criativos. Tá. Aqui tem duas formas também de colocar os anúncios, tá? Tinha esquecido disso, vou até copiar aqui. Aqui tem um anúncio responsivo de display. O que ele vai fazer? Ele vai montar o criativo para você, tá? Ele vai pegar aqui os títulos, as descrições que você colocar e ele vai montar o anúncio de acordo com a relevância de pesquisa daquele usuário ou o que ele entender que para aquele usuário vai funcionar. Então o Google fica a critério de montar o anúncio para você, claro, com as informações que você fornecer aqui para ele. Mas tem um formato antigo que a gente usava, né? Que são os anúncios estáticos. Estático é um anúncio igual esse aqui, ó. Isso aqui é um anúncio estático, tá vendo? Bem que na verdade esse daqui não é estático porque tem essa opção aqui, ó. Isso aqui deve ser HTML, porque tem animações, né? Ou às vezes por exemplo, isso aqui é um anúncio estático, ó. Tá vendo que ele não mexe nada? Né? Ele não tem nenhuma. Ele não é dinâmico, igual os outros que estavam aparecendo ali, né? Ó, tá vendo? Esse aqui é um anúncio estático, ó, o botão não mexe. Se bem que não é bom pôr botão assim em criativos de display, tá? Não é bom.
O Google pode reprovar. Se apareceu ali, ele deixou passar. Aí você pode vir aqui fazer upload, ó. Aí você vai sair aqui. Aí você vai colocar o site. E aí você precisa ter as artes criadas, que aí você vai clicar aqui para escolher. E aí você vai fazer upload. Aí como é que são os formatos? Ó, tamanhos e formatos compatíveis. Ó, o Google já traz isso aqui pra gente mastigadinho, tá vendo? Ó? Você não sabe quais são as dimensões dos criativos, ó. Vem aqui, passa pro designer, né? Conversa com ele, ó, tá vendo? Ele traz todos os formatos. Ó, lembra que eu falei HTML5? São aqueles anúncios que, né, ele tem algum tipo de animaçãozinha dentro dele, tá? Não chega a ser vídeo, porque é em formato HTML, então ele consegue incluir animações, tá? Aí aqui ele especifica o tipo de anúncio, ó, formato de imagem, GIF, JPEG, PNG. Se for formato HTML, arquivo zip, HTML, nananana. Se for formato HTML para AMP, aqui os tamanhos máximos do arquivo, aqui o quadrado e retângulo, né? Arranha-céu são uns outros formatinhos que aparecem no alto, cabeçalho, aqui para dispositivos móveis. Então você cria, né, pelo menos 2 variações de cada dimensão, é muita coisa, mas quando um anúncio muito mais com mais informações é um bom anúncio. Eu vou mostrar um exemplo bem simples. Ah, não quero criar assim. Volta para o responsivo de pesquisa aqui, ó. Perfeito. Vai colocar o URL, o nome da empresa. Ele já consegue puxar algumas imagens, ó, do meu site, tá? Vamos ver aqui o que ele pegou, ó. Imagem gerada, tá vendo? Aí ele consegue pegar aqui, eu posso selecionar essa. Não recomendo, tá? Eu recomendo que você crie, vai no Canva. Ou pega um designer, sabe? Um designer legal, contrata um designer e cria os seus anúncios. Porque anúncios de IA, de imagens de IA, tem uma baixa aderência com o público. As pessoas geralmente não gostam. Você pode editar a sua imagem, tá vendo? Você pode mostrar aqui o cara, você pode fazer assim. Eu quero mostrar aqui essa opção aqui. Eu quero mostrar a pessoa fazendo o reparo direto. Aqui é uma pessoa frustrada, né? Com o Mac, posso deixar mais ou menos assim. Dá pra entender que essa pessoa tá frustrada, né? Com o computador. Você pode pedir para a ferramenta criar, ó, a biblioteca de recursos é tudo que você já usou. Aqui você pode pedir para ele gerar, coloque um homem consertando um MacBook. Vamos ver se ele cria. Às vezes tem um nome MacBook, ele pode identificar que é uma marca registrada e ele não cria a imagem. Mas eu tô dando um exemplo aqui que dá para fazer, mas eu recomendo fortemente que você crie as suas artes. O Canva tem modelos, tem o Kitly também. Você pode contratar um designer, que eu acho que é o mais correto, tá? Mas você vê que o Google, ele deixa você criar aqui também. Você pode fazer um teste AB. Pode criar imagens, faz um conjunto de anúncios com imagens do Canva, um com imagens criadas por IA e um outro que o designer trouxe e você vê qual funciona melhor. É bom separar para você ter controle na hora de analisar. Ó, tá vendo? Aqui ele criou. Não gostei. Coloque um técnico em informática consertando um MacBook. Vamos ser um pouquinho mais específicos. Olha, ele não deixou. Remova a referência de pessoas, marcas e itens específicos. Vamos ver um notebook. Vamos ver se vai. Reforçando, contrata um design, tá bom? Ou faz pelo Canva, tá? Não tô dizendo que isso aqui é proibido, tá, gente? Eu tô dizendo por questões de experiência do que eu vejo. Já fiz esse teste, eu vi que imagens de IA têm baixa aderência. Mas pode ser que funcione, né? Nada é uma regra. É aquilo, você tem que experimentar, faz o teste. Se você vê que deu resultado, cara, o importante é isso. Contra dado, contra resultado, né? Não se discute. Se tá dando resultado, deu resultado, ó. Quando eu coloquei pra ele consertar o notebook, funcionou, tá vendo? Essa imagem aqui, ó, posso clicar aqui na lupa. Bom, ficou legal. Selecionar para campanha. Essa aqui não quero um cara feliz. O técnico vai estar feliz, ele vai estar concentrado. Isso aqui não faz sentido nenhum. O cara tá soldando uma placa em cima de um teclado. Não, pelo amor de Deus, isso aqui não faz sentido nenhum. Aqui, vamos ver. Aqui ele tá medindo o que, mano? Não faz sentido também. Vamos ver aqui a da moça. Também não faz muito sentido, mas eu vou usar. E esse aqui, vamos ver o último, porque, né, você tá longuíssimo. Beleza, vamos usar ele, só vamos editar, né? Vou deixar aqui a mão dele aqui assim. Aqui a gente deixa mais ou menos aqui. Belezinha. Podemos sair, peraí. Volta, salva. Salva aqui. Aqui você tem o logotipo da empresa, tá? É super importante colocar. O Google vai exigir isso aqui de você. Se você tem vídeo, você põe. Se você não tem vídeo, você pode criar os vídeos. Aqui não vai ter opção de criação. Pode pôr uma narração. Aqui você vai criar um vídeo, na verdade, né? Que estranho. Aqui tá pedindo pra... Aí você pode escolher um vídeo do Google Ads. Você pode criar, né? Lá na laboratório de criação. A gente sai. Aí você pode pesquisar no YouTube. Se você já tem um vídeo no YouTube, não coloca vídeo dos outros. Isso pode dar muito problema, tá? Seja tudo sempre seu, do seu cliente. Títulos, você pode colocar aqui. Eu vou adicionar aqui só pra gente poder finalizar, tá?
São Paulo, preço justo, bem-vindo à Mac Assistance, assistência técnica Apple. Título longo, é a melhor assistência técnica de SP. Como tem São Paulo? Retiramos o seu computador em casa. Posso colocar assim, tá errado, mas é tudo bem, só título de aula. Preencha as descrições, tudo bonitinho, máximo de informações. Aqui geralmente eu deixo aqui a call to action, eu sempre ponho um textinho, né? Você pode pedir para automatizar ou você coloca lá, visite o site, por exemplo. Se é uma campanha que eu quero que a pessoa visite o site, coloca. Aí tem outras informações, saiba mais, registre-se. Aí você dá uma olhadinha aqui e vê o que entra no seu melhor no contexto, tá? Aqui ele mostra o exemplo do anúncio, como vai aparecer na rede display, e os canais que ele vai mostrar para os meus anúncios, tá? Gmail, tá vendo? Aqui tá criando, tá mostrando um exemplo para mim. E no YouTube, onde pode aparecer os meus anúncios, tá vendo? O YouTube pode aparecer aqui, pode aparecer aqui em cima. Aqui que são... E aí você pode ver por dispositivo. Deixa eu ver se aqui ele deixa a opção. Não, ele não tá deixando ver a opção para computador, beleza. Fez tudo, colocou tudo, cria um anúncio. Você pode criar outros anúncios para você testar. Aqui o nome da campanha, eu vou colocar aqui SG Marketing Display Marketing Brasil, porque eu estou segmentando o Brasil todo. Aqui reconhecimento de consideração, local Brasil. Eu sempre vou colocar informações que você sabe que são informações pertinentes. Aqui eu vou colocar ele. Então, beleza. Aí a gente renomeia aqui o conjunto de anúncios. Marketing. Você coloca remarketing, você pode colocar informação, mas é que você bata o olho e identifique o que é o que. Tem aqui uma campanha de remarketing, então aqui o meu foco, todos os conjuntos de anúncios aqui vão ser sobre remarketing. Aí eu posso, como é uma campanha sobre remarketing, então eu posso colocar aqui tema do anúncio, né? Aqui colocar, reparo, MacBook amplo. Quando eu coloco amplo, aqui é uma comunicação mais ampla, mais institucional. Somos a melhor assistência, coloca o diferencial, retiramos e entregamos na sua casa, menor preço da região. Aí, por exemplo, se aqui dentro do remarketing eu quero pegar produtos também. Aí eu posso pegar e criar um conjunto de anúncios, depois, um grupo de anúncios, só com o anúncio só falando de troca de bateria, ou só troca de tela. Mas eu sei que o público desses grupos de anúncios são de remarketing. Lembra da hierarquia de campanha? É muito importante respeitar. Você pode criar uma campanha rede de display, Brasil, e aí cada conjunto de anúncio fala de um tema específico. Você também pode fazer isso também, ou ter uma segmentação diferente do outro. Eu não recomendo dessa forma, você pode fazer. Eu recomendo você trabalhar campanhas, né, com públicos e um distinto do outro, porque depois quando você tiver mais métricas, você vai precisar, vai ter uma campanha que vai ter mais orçamento que a outra. E aí, às vezes você percebe que o público de mercado, ele traz mais resultado do que o público de remarketing, mas o remarketing também é importante. E aí como é que você vai fazer? Você vai pausar o remarketing? Aí você vai ter que criar uma campanha nova só para remarketing. Então já faz logo de uma vez. Cria uma campanha só para remarketing, uma campanha só de público de mercado e combinações de públicos, tá bom? Tudo certo? Pede para ele publicar, ele vai ver se tem algum erro. Se tiver erro, ele vai avisar. Se não tiver, tá no ar. E a gente finaliza. Configurar tag do Google, sempre vai mostrar isso aqui, mesmo que a tag esteja funcionando bonitinho. O Google Ads ele tem vários bugs, tá? Eu só quero deixar isso bem claro, que as pessoas se preocupam muito com isso, frente às consultorias. Fala, mas a gente instalou e ele tá pedindo, tá vendo? Ele tá pedindo aqui, eu já tenho. Não preciso me preocupar com isso, que a gente já fez isso na primeira aula. Beleza. Aqui não tem impressões, a campanha não tá no ar. Belezinha, a campanha da rede display tá criada. Não, rede display, remarketing, Brasil. Então é isso. Espero que tenha ficado, né, claro algumas explicações, algumas informações e dúvidas deixa nos comentários. E depois que eu gravar os vídeos sobre todos os outros tipos de campanha, eu vou trazer macetes para tipos de campanha específicos. Vamos trazer como é que a gente cria vídeo para campanha de YouTube, como é que a gente vincula o canal. Se bem que na aula de YouTube eu tenho que mostrar isso, né? Mas no display, como é que eu crio aqueles videozinhos, como é que eu vou no Canva e crio artes, né? Como é que eu pego as dimensões e adapto lá. Enfim, vou trazer esses macetes também, mas por enquanto é só entendimento de contexto. Aplicabilidade, né, para que e para onde eu posso aplicar e como fazer a criação da campanha ali com uma configuração básica e diretiva, tá bom? Boas vendas para vocês e Feliz Natal, né, se você tiver visto no início do Natal, depois dele, e bom início de ano. Tchau, tchau.